Boa noite, gente. Mais uma vez estamos aqui, reunidos no nosso Templo Unificado Irmão Radamés, depois de uma licencinha de saúde, mas aqui estamos firmes e fortes para falarmos sobre a missão do Consolador. João, capítulo 16, do versículo 1 ao 33. Não, desculpa, até o 24. Aumentei um pouco. Capítulo 16 do João, falando sobre o Consolador prometido por Jesus Cristo. Antes de partir, ele disse: Eu irei, mas deixarei para que venha até vós o Consolador. E para que o Consolador venha, eu preciso ir e mandar ele em meu lugar. Virá o Espírito da verdade que falará das coisas que eu falei, só que dessa vez vocês entenderão. Olha que coisa linda. Entendemos nós, né, que estudamos dentro do Espiritismo, né, dentro das doutrinas espiritualistas, e foi citado por Allan Kardec que o Consolador seria o próprio Espiritismo, né? E o Espírito da Verdade, ao qual auxiliou na escrita, né, dos livros de Kardec. Tem vários textos nos livros em que o Espírito que se manifesta se identifica como o Espírito da Verdade, que nos trouxe o esclarecimento para que a gente pudesse entender que Jesus estava dizendo que ele ia desencarnar da forma como foi, porque se faz necessário, porque tinha que ser desse jeito, mas que as coisas que ele deixou dita naquele tempo, nós não estávamos preparados para entender, né? Por isso que viria o Espírito da Verdade, né? O Consolador, para nos esclarecer quando nós estivéssemos prontos para entender. Então, ele falava por parábolas, e muitas vezes nem mesmo os próprios apóstolos que estavam junto com ele conseguiam compreender o que ele queria dizer, né? Eles se perguntavam: o que vem a ser essas palavras que não compreendemos? Então ele disse: mandarei até vós o Consolador, e ele explicará minuciosamente todas as coisas que eu quis dizer, num momento em que o mundo estará mais preparado para entender, né, as parábolas de Jesus. Então também ele falou sobre o sofrimento, né, que os apóstolos passavam, porque iam perder a parte física daquele companheiro, daquele irmão, né, que estava com eles, mas iriam ganhar muito mais no mundo do espírito, né, na espiritualidade. E ele comparou com uma mãe quando está para ganhar o seu filho, que ela se entristece porque está chegando a hora, né, que ela sabe que é uma hora de dor, mas ao mesmo tempo, assim que a dor passa, ela se alegra, né, ela fica feliz, porque ela tem nos braços o seu filho tão amado, né? Então, muitas vezes a gente fala, porque é uma dor tão forte quanto uma dor do parto. A dor do parto, pelo menos, te dá uma recompensa, né? Que é o filho nos braços. Quando é outro tipo de dor, se é uma dor tão forte, tu só vai sentir ela e vai ter que passar. Então, Jesus estava gestando a nossa felicidade futura, nos ensinando a acreditarmos que a vida continua, né, após a morte, e que nós nasceremos tantas outras vezes quanto necessário para compreendermos as suas lições, né, para buscarmos o nosso progresso espiritual e para buscarmos o nosso progresso material, né, porque aqui no finalzinho do
no capítulo, né? Ele diz assim: até agora nada tendes pedido em meu nome. Peçam e que vocês receberão. Peçam e recebereis, para que a alegria seja completa. Então, quantas vezes a gente tem problemas, situações de dor, de dificuldade financeira, enfim, problemas do mundo, da matéria, e a gente sempre teima em buscar todas as soluções da terra. Sempre teima em tentar resolver com as nossas próprias condições, achando que Deus está muito ocupado para nos ajudar de alguma forma. Sendo que se nós orarmos, né, e pedirmos a Deus, né, entregarmos as nossas necessidades, as nossas dores nas mãos de Deus, se nós pedirmos em nome de Jesus, né, Ele vai estar nos enviando, né, a solução para aqueles nossos problemas, o alento para as nossas dores. Vai abrir um leque de possibilidades na nossa frente que a gente nem poderia imaginar. Então a gente sofre, tenta resolver do nosso jeito e não aceita, né, o auxílio. E muitas vezes a gente não aceita o auxílio das pessoas que estão próximas de nós, né? Que nem aquela história do carinha se afogando lá, que Deus manda lá um barquinho, depois manda um navio, depois manda um helicóptero, e ele fica dizendo que vai esperar Deus chegar até ele para salvá-lo, né? Nós ficamos muitas vezes esperando um milagre diferente, sem perceber que o milagre de Deus está em todos os lugares, está na nossa vida em todo o tempo, em todos os momentos, né? Então, quando ele enviou o helicóptero e o rapaz não quis, ele acabou afundando, né? E aí foi questionar Deus, por que me abandonaste nessa hora? Daí ele disse, mas eu te mandei um barquinho, te mandei um navio, te mandei um helicóptero e você não entendeu a mensagem. Então, quantas vezes a gente não pede a Deus da forma correta, ou então não compreende os agentes que Ele coloca na nossa vida para nos ajudar, né? A gente está ali passando trabalho, e a pessoa tentando nos ajudar, mas a gente acha, não, mas tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito que eu acho que é certo, e continua ali passando trabalho. Sendo que o agente está ali bem do teu ladinho, podendo te ajudar. E um enviado de Deus, né? Se tu pediu ajuda para Deus, Ele te enviou. E tu não compreendeu, né? A compreensão do auxílio também faz parte do nosso progresso. Saber que precisamos de ajuda é o primeiro passo para que a gente possa pedir ajuda. Compreender que temos um problema é o primeiro passo para a gente poder solucionar esse problema. Porque quando a gente não assume, não acredita que tem problema, a gente fica dando voltas e não tem jeito de resolver, né? Então, se a gente souber que precisa de ajuda e pedir a Deus, com certeza Ele vai providenciar algo magnífico na nossa vida. Então, que a gente possa realmente compreender as nossas necessidades, saber ao certo o que temos que fazer, né? E fazer. Como diz, né? Oração não é só orar, é orar e agir. Orar e fazer alguma coisa para que Deus realmente possa colocar os agentes do destino na nossa vida, né? Direcionando a nós aquilo que a gente realmente precisa. Curando as nossas dores, amenizando, né, as nossas chagas. E quando a gente precisa passar por uma dorzinha mais forte, Ele pelo menos nos fortalece para que a gente possa suportar, né, aquela dor de uma forma mais tranquila e mais resignada.
Então, sempre, né, o Criador vai estar próximo a nós. E a gente, às vezes, se inibe de pedir ajuda, até mesmo para os nossos mentores, por achar que eles têm mais coisa para fazer do que está nos ajudando. Sendo que eles estão prontos para nos auxiliar, só precisa que a gente diga exatamente o que a gente quer. Assim como o universo. O universo, se a gente não especificar direitinho o que a gente quer, né, não nos encaminha. Então, quando a gente precisa de alguma coisa, a gente precisa ser sucinto, falar, sentir da forma correta. Senão a gente fica lá, abre o buraco, tá com Eu quero mais dinheiro, então. Não desconto, toma R$10. Não desconto, tá bom. Não, quero dinheiro, toma 10, né? Tem que pedir, eu quero bastante dinheiro. Eu quero ser milionário. Que quando chegar o momento certo vai ser. Porque se tu pedir muito, ainda pode ser que tu ganhe um pouquinho menos, mas ainda vai ser bastante. Agora se tu pedir pouco, tu ganhar um pouquinho menos, vai ser quase nada, vai resolver, né? Então, fazer as coisas certas, da forma certa, transmitir os nossos desejos, né, de uma forma clara. Eu quero ser saudável. Tipo, eu não quero sentir dor, não é um pedido, né? Tá afirmando uma dor. Então, eu quero ser saudável. Esse é o pedido correto. Eu quero ser próspero. Jamais dizer eu não quero ser pobre. Bom, já falou, eu sou próspero, eu sou saudável. Melhor ainda, né? Quando tu não tá te sentindo muito saudável, só dizer que tu quer ser saudável já ajuda. O melhor é afirmar que é saudável, né? Mas quando a gente às vezes está se sentindo meio amolado, às vezes o consciente da gente não ajuda muito de tu se sentir saudável, né? Mas se tu disser eu quero ser saudável, eu estou, né, saudável, já ajuda bastante. Se sentir próspero ajuda muito na nossa prosperidade. Então, Jesus disse, né? Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. E é o que a gente precisa fazer, né? Fazer por merecer, mas também pedir quando achar que está precisando. Falando em pedir, vamos pedir para o mentor vir aqui, né? Trazer mais uma bênção para nós, nos esclarecer sobre os pedidos, os ensinamentos de Cristo, né? Sobre o Consolador prometido. Quem vai falar conosco hoje é o seu Sete Estrada, Sete Encruzilhada, que já está um tempinho sem conversar conosco e hoje ele vai trazer as suas palavrinhas sobre o Consolador prometido. Um salve, meus irmãos. Um salve a todos os irmãos da terra. Um salve. Então hoje vamos falar sobre o porquê do Senhor Jesus falar no seu tempo encarnado através de parábola. As palavras que eram ditas no tempo que ele estava aqui eram dosadas de acordo com a compreensão dos habitantes da terra naquele momento. E quando ele promete que enviará dos vossos espíritos
para que eles vos ensinem através do Consolador prometido. Fomos treinados na espiritualidade para vir ao mundo, habitar o planeta e fazer a mudança. Mas muito de nós se dispersa no caminho, vai pela porta mais fácil e se atira na lama. Só percebe que se encontra perdido quando vem a desencarnar. A desencarnação para os espíritos perdidos é um sofrimento, qual Jesus fala, que a dor virá antes da alegria. Mas surgirá um novo dia em que a alegria retomará as suas vidas. Pois que nenhum erro é passivo de castigo eterno. Todo ser que se desvia, um dia encontrará a luz. E esses espíritos que foram desencarnando e encarnando no decorrer de 1500 anos após Cristo pisar na Terra, estavam se preparando para ser o Consolador prometido. Porque para ensinar precisa ter vivido, precisa ter passado pela situação. Como queria explicar para alguém que se cura um joelho ralado sem nunca ter ralado? Então são esses tropeços de várias encarnações que faz com que os espíritos estejam preparados para dar o auxílio e as explicações para os irmãos que ainda não sabem como as coisas funcionam. E eis que um grande número de espíritos estão prontos para trazer o Consolador. Foram sendo preparados, como eu disse, por mais de 1500 anos, até chegar a hora de virem se manifestar nas formas como foram. E ainda assim, trazendo somente palavras de luz, esclarecedoras, desmistificando as parábolas de Cristo, foram perseguidos também. Porque as forças do mal, a sombra, abafa, tenta apagar a luz que está sendo colocada no planeta.
Então meus filhos perguntariam: por que Deus permite que as sombras interfiram na evolução do planeta? E eu respondo: por que não permitiria? A responsabilidade é de cada um que ali está. O ensinamento é para todos. Aprende aquele que quer. Se o nosso Criador só deixasse espíritos de luz habitando este planeta desde o início, qual o mérito do progresso de cada um? Todos agem igual, da mesma forma, como se estivesse numa máquina de produção, sem desviar para nenhum lado. Como progredir? Um planeta habitado apenas por espíritos de luz é a própria luz que é disseminada para os planetas que precisam. É de onde vêm os avatares que habitam o planeta Terra e outros tantos planetas que necessitam de ajuda. O mérito de chegar a um ser de luz é de cada alma individualizada. Somos todos partes do Criador, centelha divina, mas estamos em experiência de progresso. Por isso o Criador nos entrega a liberdade de escolha. Muitas vezes eu mesmo optei por rastejar na lama por muitas encarnações, até o dia que eu compreendi que o prazer do momento encarnado não supera a dor de rastejar na lama. Até o dia que consegui reencarnar na maior miséria, deficiência física, abandonado, sem pai, sem mãe, rolando na carne, e senti que valia a pena para desencarnar num local de luz. Então as escolhas que fazemos nos levam aos lugares que queremos ir. Não é obrigatório o irmão padecer na carne para desencarnar e ir a um local de luz. Mas para muitos de nós é a única forma. Para muitos de nós é a única forma de compreender o mal que se fez a alguém, sentindo na própria pele. E por isso precisa ser na pele encarnada. Porque o chafurdar na lama desencarnado
no momento que entra na carne, apaga da mente. Por mais que se prometa fazer a coisa certa, apaga da mente. E as tendências voltam com muita força. E fazemos tudo errado de novo. Agora, quando sente na pele encarnada, como se fizesse um registro de fogo na nossa alma. E a mudança se opera. Passamos a compreender o mal que fazemos. Mas como Jesus Cristo disse, pede, peça, implore em meu nome e receberá. E o orgulho do ego encarnado nos impede de pedir. Porque estou sofrendo por meus erros. Mas se eu amar ao meu próximo, eu também estarei curando as minhas chagas. E se eu pedir misericórdia ao Criador, Ele me enviará misericórdia. Mas o ego encarnado não nos permite pedir pela misericórdia. Porque muitas vezes, como o irmão falou, podemos afirmar que já temos, mas o nosso subconsciente sabe que não temos. Então, quando a gente pede de coração aberto, com sentimento, aí é que está a questão. Recebe-se todas aquelas bênçãos que já são nossas, que estão prontas para chegar até nós. Só precisa que elevemos a nossa moral, que substituímos o orgulho pela caridade, pelo amor. Então, receberemos tudo de maravilhoso que o Criador tem para nos oferecer. Mas ainda assim, muitos de nós não compreendem dos ensinamentos do Espírito da Verdade, pois ainda, como Jesus falou, não temos ouvidos de ouvir e nem olhos de ver. E ainda sofremos com a perda da carne, como os apóstolos sofriam, por ele dizer que estaria indo embora. Sem saber que ali estava ele presente, todo o tempo ao seu lado. Sem saber que até hoje está ele presente, todo o tempo ao nosso lado. Esperando que a gente peça, para que ele pegue a encomenda do nosso pedido e leve até o Pai. Peça em meu nome e receberá do Pai. Compreenda as minhas palavras
e receberá a vida eterna. Todas as lições postas em prática te dará frutos abençoados. Mas meus filhos parecem que compreendem cada palavra no momento que está sendo dita. 5 minutos depois, Tendo cognição intelectual, mas não tendo conexão emocional, né, para entender, sentir. já perderam todo sentido. Se aproveitassem esse momento agora para elevar seu pensamento a Deus, seus pedidos a Jesus Cristo, com o sentimento de fé que estão tendo agora, Feito. estaria feito. Essa é a hora quando a mente está aberta, posicionada em direção a Jesus, que se faz aquele pedido do coração e vai receber, porque Ele nos prometeu. Peça ao Pai em meu nome e recebereis. Pois quando virar as costas, o ego já falará mais alto. Eu acho que eu consigo resolver. Eu acho que não preciso incomodar Jesus Cristo com os meus problemas. Não é assim. O ego não gosta de mudança. Eu acho que vou resolver sozinho. E assim ficam padecendo por mais uma vida, 2, 3, quantas forem necessárias para compreender a vinda de Jesus Cristo na Terra. O poder do sentimento, do amor e da entrega nas mãos do Criador. Pedirei eu, pois hoje já sei que somos atendidos. Pedirei eu a Jesus Cristo que interceda por todos os meus irmãos na terra, que possa derramar das suas bênçãos, levando ao Criador cada uma dessas cartinhas de pedido, para que o Criador deposite em cada um